Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, a mesma multidão que nós lemos ali, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. O céu estava anunciando, Deus se manifestava no meio das mensagens de Jesus. Você pode imaginar? E não é a primeira, e também não é a segunda, não é a terceira. Deus se manifestou quantas vezes? No batismo, na transfiguração, aqui diante de todo o povo, diante de toda a multidão. E Jesus está dizendo: a luz veio. Porque quando Deus se manifesta e nós não estamos na luz, ainda que ouçamos uma voz como um trovão do céu, não conseguimos ver. Porque o nosso coração quer as coisas muito bem explicadinhas, de acordo com aquilo que nós desejamos. A cruz, ela não é algo racional. Ela não pode ser algo que o nosso coração consiga entender. Antes, o nosso espírito consegue se regozijar nela. A cruz é o despojar do príncipe das trevas, o senhor desse mundo, que agora não reina mais. Já foi julgado, condenado e foi expulso. Esta é a verdade. Quando o Senhor Jesus se levantou, ou melhor, quando levantaram Jesus da terra, Ele nos atraiu. Esse é o poder de Deus. E Ele ainda falando para os fariseus e saduceus, disse: quando vocês me levantarem da terra, vocês verão que eu sou. Como Deus se manifesta no momento onde as pessoas olhavam para Jesus e diziam: mas esse não é o rei dos judeus, como é que ele está aí crucificado? E maneava a cabeça sem entendimento. Mas então por que Jesus disse que quando ele estaria levantado na cruz, aí então que ele seria o grande eu sou? Sabe por quê? Porque só os olhos espirituais é que poderiam ver o Deus de vida e que trouxe ordem a todas as coisas, pleno e perfeito, numa cruz, ensanguentado como o sacrifício único e verdadeiro. Quando nós olhamos, estavam ali as mulheres ao pé e João, olhando para Jesus como o Messias que padecia. Mas do lado direito de Jesus também tinha um que, quando olhou a forma de Jesus no seu sacrifício, gritou dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque tu tens um reino. Como tem um reino? Tudo ensanguentado, sujo, praticamente nu, todo inchado, deformado. Quem fez aquele homem ver? Ele viu o eu sou na cruz do Calvário. E ele então gritou: Senhor, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo nós vamos entrar nesse reino juntos. Esse é. Quando ele estava na cruz, aquele centurião acostumado a matar pessoas e crucificar vários e vários, quando ele vê a morte de Jesus, o que ele disse? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Um centurião romano que, ao olhar o Cristo na cruz, desvenda os seus olhos e ele se apresenta. E o que Jesus fez mais na cruz, como o grande eu sou, cumprido o sacrifício, então ele, com um grande e forte brado, diz aos céus: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E o testemunho do eu sou no Calvário leva-nos então ao templo, e quando nos deparamos no templo, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Sabe por quê? Não porque os preparativos da Páscoa estavam prontos, mas porque o sacrifício eterno foi aceito pelo céu.
Esse é o eu sou, que os olhos não conseguem ver. Este é o eu sou, que somente aqueles que têm o desvendar dos olhos da fé conseguem olhar para Cristo na cruz e dizer: Ele é o Verbo que estava com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e nada do que tem existiria se não fosse por causa dele. Esse é o Verbo de Deus. Se não for para te servir, quem sou eu?